todos e sejam bem-vindos de volta para os jogos da nova trilogia do nosso especial. Está no ar um segundo bloco da Hora dos Clássicos com Star Wars. E foi aí que anos se passaram e finalmente em 1999 a segunda trilogia deu as caras. Star Wars já estava mais que estabelecido como máquina de merchandising, e nessa nova fase vimos os produtos de todos os tipos para todos os lados. E com os jogos não foi diferente. Novamente vamos na ordem dos filmes e vamos ver o que veio junto com o filme A Ameaça Fantasma. Nada menos do que 3 jogos, só para começar mesmo. Teve o Racer para Nintendo 64, PC, Dreamcast e Arcade, e depois fizeram um pro Game Boy Color. Foi todo baseado só naquela cena de corrida e isso não é novidade para ninguém. Claramente feito só para tirar dinheiro do nosso bolso. Mas foi um jogo competente, pelo menos isso. O jogo principal desse filme foi o que levou o seu título, The Phantom Menace, para PC e PlayStation 1. Uma ação e aventura que ficou na média e a todo momento trocamos o jogador controlado. Esse aí só foi mesmo cumprir o seu papel de ser o jogo do filme. O que nesse tempo ainda não era uma coisa tão feia e mal falada como acontece hoje em dia. Mas como já vimos até agora, quando se tratava de Star Wars eles acertavam mais do que erravam. Também lançado nesse tempo no Nintendo 64 PC foi o Battle for Naboo. Esse daqui foi em parte o Rogue Squadron retrabalhado do zero. Era mais focado nos veículos terrestres do que aéreos e pela sua duração é quase que uma expansão desse primeiro jogo. Foi bem recebido por conta da sua tecnologia, que fez campos vastos que iam bem mais longe do que se costumava ver nesse tempo. O Racer e o Phantom Menace nós podemos ver no nosso episódio 38, em que teve Quake 2 na capa. O link está aí na tela ou lá na descrição. A Ameaça Fantasma só teve o seu jogo realmente decente quase um ano depois, quando o PlayStation 1 recebeu o Jedi Power Battle. Agora sim a coisa ficou séria. Esse daqui conta novamente a história do filme, mas o jogo dessa vez é um porrada de rua. Ou melhor, um hack and slash, que é a mesma coisa só que usando armas. Dava para escolher entre 5 Jedi, que eram o Obi-Wan e Qui-Gon, que apareceram lá no filme. Tinha mais o mestre Motherfucker Mace Windu, e depois 2 membros do Conselho Jedi que aparecem no filme, mas é bem rapidinho. O Plo Koon e a Amazona Adigalha. Era aquela história, tinha um que era o mais forte, outro que era o mais rápido, aquele que era equilibrado e assim por diante. Ao longo de cada fase a pontuação acumulada virava experiência e ao final, caso tenha bastante depois de destruir inimigos e coisas do cenário, dá para escolher entre novos golpes ou sequências de botões que eram novos combos. E eventualmente aparecia um novo golpe com a força que, dependendo do jogador, era um ataque ou movimento de recuperar energia, mais velocidade, super pulo. Isso também era de acordo com cada jogador. A jogabilidade era bem completa, 3 botões de ataque, pulo, defesa, um sistema de travar a mira no inimigo como era no Zelda. Isso foi o bastante para garantir a diversão nas lutas por suas 10 fases, que eram bem extensas. Não era o tipo de jogo que se zerava logo na primeira hora, mas fazia o jogador voltar depois, especialmente por causa do seu multiplayer. Eram muitos segredos para ser descoberto. Cada vez que acabava com um personagem, aparecia outro para selecionar ou então uma fase nova. Só que também dava para voltar depois e jogar qualquer fase já passada. Isso para ir atrás de mais experiência para poder comprar mais golpes. Esse daqui é mesmo para deixar o jogador ocupado por um bom tempo. Teve uma versão no Game Boy Advance depois. E também teve uma pro Dreamcast, que aí sim podemos falar que foi a sua versão completa. A do PlayStation 1 dava pra ver que era incompleto. A todo momento acontecia algum bug que sumia alguma coisa do cenário, às vezes o chão ou uma plataforma importante, ou mesmo algum menu fora do jogo não aparecia do jeito que devia. Nessa versão 128 bits, muitos desses bugs ainda apareciam aqui e ali, mas era uma coisa só mesmo dos gráficos. E a maioria dos cenários ganhou novos detalhes para ajudar na hora dos saltos. Outra coisa que arrumaram foram os seus menus, que antes era uma coisa muito feia. E também fizeram o favor de colocar uma lista de movimentos quando se dava pause. Coisa que ajudava muito. Quando falei que os personagens compravam novos combos, eram muitos movimentos e só dava para pegar e anotar quais eram na hora que eles eram comprados. Depois não apareciam nunca mais. E o outro problema é que esses comandos não eram comuns a todos os jogadores. Cada um tinha sua própria lista de sequências.
E isso é o que dava variedade para esse jogo, por isso que ele é tão bom. Não era lá o top de melhor, mas diverte que é uma beleza. Altamente recomendado. Agora vamos até 2002, quando o segundo filme apareceu, o Ataque dos Clones. Foi isso acontecer e uma nova onda de jogos veio junto. Dessa vez foi esquisito, porque esse jogo que está passando aí, dentro do Game Boy, foi o único que teve o mesmo nome do filme. Foi um porrada de rua muito mal feito, por sinal. Achei que se fossem fazer nesse estilo, ele seria mais parecido com o Jedi Power Battles, que foi um jogo que deu certo e teve uma versão pro Game Boy também. Na teoria, metade do trabalho já estava feito. Depois eles fizeram mais um que até que era mais parecido com o Jedi Power Battles, que se chamava The New Droid Army. A gente jogava com o Anakin e se tratava de ação, mas era um jogo incrivelmente sem sapo. Ele passou e ninguém viu, e foi merecido, esse jogo é muito ruim mesmo. E uma coisa que aconteceu nesse filme foi que nós vimos o começo das Guerras Clônicas. E aí fizeram o Clone Wars, que é só combate entre veículos e que não vi real sentido nesse jogo. Também nesse tempo eles lançaram a expansão Clone Campanhas, que era para ser usada com o jogo Galactic Battlegrounds, um RTS. Ele adicionava elementos e campanhas da nova trilogia. Fez como mandava a regra. Era bom, mas era mais porque Galactic Battlegrounds era um jogo ótimo. Mas foi aí que nós percebemos que o Ataque dos Clones quase que passou direto sem nenhum jogo que prestasse. Mas teve um que surpreendeu e digamos que foi a Salvação da Lavoura. Ou pelo menos chegou bem perto disso. Seu nome é Bounty Hunter, caçador de recompensas, e que teve como protagonista o Jango Fett, o cara que exerce essa profissão do título e tem um papel muito importante no segundo filme. Já tem toda essa mística em cima do Boba Fett, o seu filho. Aí eles foram lá e fizeram esse jogo todo focado nele. Conta a sua história com as coisas que aconteceram antes do filme e que levaram ele a ser o escolhido para ser a matriz dos clones. Como jogo de ação é bem legal e curioso. Um Star Wars em que jogamos como vilão. Não foi a primeira vez que isso aconteceu, mas não deixou de ser bom por causa disso. E agora vamos até o ano de 2005 para o último filme da saga. O último até agora, pelo menos. A Vingança dos Sith. Onde todos os jogos acertaram em cheio. Se no segundo eles passaram lotado, no terceiro fizeram os dois jogos principais como hack and slash. Exatamente do jeito que devia. No dos 128 bits inventaram um novo esquema de usar a força que não é só com formas de ataque e defesa, mas também com parte da resolução de enigmas pelas fases. Os gráficos são uma coisa de doido, talvez tenha sido o primeiro jogo do estilo que fizeram gráficos realistas que realmente prestaram. E isso eu falo dos bonecos, movimentação, cenários. Tá muito bem feito mesmo. Podemos escolher entre o Anakin e o Obi-Wan, que cada um segue o seu caminho com fases diferentes em certos momentos. Aí quando chega lá na última que eles lutam e tem o final, se nós vamos com o Obi-Wan nós vemos o final do filme normalmente. Mas se jogarmos com o Anakin tem o final alternativo inédito. Conforme o jogo avança e tem as missões batidas, aparecem as missões extras que são um modo à parte. Entre elas tem a fase que é a cena em que o Yoda chegou ao templo no meio do extermínio da Ordem 66. Daí nós controlamos o mestre guerreiro que já vimos que faz um estrago. A outra versão, que foi lançada no Game Boy Advance, novamente feito pela Ubisoft, foi um jogo muito legal, uma verdadeira joia perdida. Em vez de fazer desenhos realistas, preferiram seguir o seu próprio caminho e o resultado lembra muito os melhores momentos do Super Nintendo. Tipo como fazem jogos que parecem ser do Nintendo 8 bits hoje em dia, esse daí foi um autêntico jogo do Super Nintendo ajustado para os novos tempos. O esquema é o mesmo. Porrada, acumular experiência, comprar novos golpes comuns, novos golpes da força. A jogabilidade é tão variada que criaram movimentos para fazer qualquer tipo de coisa. Tem até um golpe que a gente pega os pedaços dos inimigos destruídos e arremessa em cima dos outros. As lutas contra chefes, que eram duelos, tem um esquema todo diferente, que tem que ficar de olho nos movimentos do oponente para fazer o movimento certo e atacar ou defender. Também foi lançado depois para o DS. Continuou basicamente a mesma coisa, mas colocaram umas fases de pilotagem 3D. E assim chegamos ao final desta segunda parte com a nova e mais recente trilogia. Isso até que chega nova. Conte uma semana para a sexta-feira que bateu às 20 horas e a parte 3 entra no ar.
Agora deixa um joinha, um comentário favorito e a tradicional compartilhada para ajudar nosso programa. Tem os links aí embaixo do nosso Twitter, Facebook, Patreon e outras redes para receber os links dos episódios bem na hora que eles forem pro ar. Obrigado por nos sintonizar novamente. Fica um abraço a todos e até a próxima.